Paz do Senhor, igreja. Só ajeitar as coisas aqui. A gente vai ficando mais velho, o braço fica curto, né? Então tem que ter um apoio aqui para, se precisar, da leitura, amém? Bom, o pastor falou, nós estamos, neste mês, ministrando a palavra do Senhor no livro dos Salmos. E esse livro traz muito ensinamento, muitas revelações do Senhor para as nossas vidas. Amém, Jesus? Amém, igreja? Então tá. Então eu queria compartilhar hoje com vocês a palavra que está no Salmo 57. Salmo 57 é mais um dos salmos escritos por Davi. Amém? Acharam aí? Nós não vamos ler ele todo não, tá bom, igreja? Só uma parte. Então diz assim, no Salmo 57, a partir do versículo 1. Tem misericórdia de mim, ó Deus. Tem misericórdia, pois em ti a minha alma se refugia. Eu me refugiarei à sombra das tuas asas, até que passe o perigo. Clama ao Deus Altíssimo, o Deus que me vinga. Versículo 4 agora. Estou em meio a leões, ávidos para devorar. Seus dentes são como lanças e flechas. Sua língua é espada afiada. Versículo 6. Preparam armadilhas para os meus pés. Fiquei muito abatido. Abriram uma cova no meu caminho, mas foram eles que nela caíram. Meu coração está firme, ó Deus. Meu coração está firme. Cantarei ao som de instrumentos. Agora, Salmo 142, também escrito por Davi. Vamos lá. Acharam? Salmo 142, a partir do verso 1. Em alta voz clamo ao Senhor. Levo a minha voz ao Senhor, suplicando misericórdia. Derramo diante dele o meu lamento, a ele apresento a minha angústia. O meu espírito desanima. És tu quem conhece o meu caminho. Na vereda por onde ando, esconderam uma armadilha contra mim. Olha para a minha direita e vê, ninguém se preocupa comigo. Não tenho abrigo seguro, ninguém se importa com a minha vida. Clamo a ti e digo, tu és o meu refúgio, és tudo o que tenho na terra dos viventes. Dá atenção ao meu clamor, pois estou muito abatido. Livra-me dos que me perseguem, pois são mais fortes do que eu. Liberta-me da prisão e renderei graças ao teu nome. Então os justos se reunirão à minha volta, por causa da tua bondade para comigo. Amém, igreja? Igreja, o que esses dois salmos têm em comum, além do fato de terem sido escritos por Davi? Esses dois salmos Davi escreveu quando estava fugindo de Saul, quando ele se refugiou na caverna de Adulão. Davi escreveu esses dois salmos ali, fugindo, lutando pela vida dele. Então, esses salmos, Davi diz claramente que o verdadeiro refúgio dele não era a caverna, mas que o verdadeiro refúgio dele e o nosso é o Senhor. Amém? Embora Davi fosse um fugitivo, ele estava refugiado, estava seguro em Deus.
O Salmo 57 é uma transição do desespero para o louvor, onde Davi ele clama por misericórdia e compara a proteção divina à sombra das asas. Quem aqui já não orou? Senhor, cobre-me com as tuas asas. Olha aqui, ó. Davi tinha essa certeza que a sombra das asas do Senhor estava sobre a vida dele. Então tenha essa certeza também para a tua vida, meu irmão. A sombra das asas do Senhor estão sobre a tua vida. O Salmo 142 é uma oração. Davi derrama a sua queixa e expressa sensação de abandono humano, quando ele diz: refúgio me faltou. Ninguém estava auxiliando, ajudando, cooperando com Davi. Era uma fuga. E ele declara que o Senhor é o seu único refúgio seguro. E eu repito para você: o Senhor é o teu único refúgio seguro. Amém? Oh, glória a Deus. Meus irmãos, Davi fugiu de Saul por 10 anos. 10 anos. Antes de se tornar oficialmente o rei de Israel, Davi despertou o interesse e também o ódio de Saul. Enquanto ele ainda era um pastor, ele derrotou Golias. A fama de Davi cresceu entre os israelitas e Saul ficou enciumado e aí desejou matar Davi. Consequentemente, Davi precisou fugir da presença do rei Saul. Primeiro ele foi para Nob, depois ele foi buscar refúgio em Gate, e após isso ele chegou à caverna de Adulão. Na caverna, Davi encontrou com a sua família. Dizem alguns estudiosos que a família de Davi também foi para a caverna por medo de Saul, por medo de serem mortos por Saul, porque Saul estava muito enfurecido. E lendo em 1 Samuel 22, do 6 ao 19, narra o episódio em que Saul manda matar todos os sacerdotes de Nob, porque eles ajudaram, porque o sacerdote ajudou a Davi. Então, mandou matar toda a família do sacerdote. Todos que eram da família sacerdotal foram mortos por Saul. Então, imagina se Saul iria poupar a família de Davi. Não, se ele encontrasse um pela frente, certamente ele iria querer matar. Então, isso significa que Davi estava mesmo disposto a acabar com a vida de Davi. Mas dentro daquela caverna, Davi não encontrou somente a família dele. 1 Samuel 22, 2, narra outros 3 grupos de pessoas que se reuniram ali naquela caverna. Diz assim: também juntaram-se a ele todos os que estavam em dificuldades, os endividados e os descontentes. Assim tornou-se o líder deles, e havia cerca de 400 homens com ele. Olha só, pessoas em fuga, pessoas em dificuldades, homens oprimidos, injustiçados ou em extremo sofrimento. Os endividados talvez se refira a homens que tinham se tornado escravos por causa de dívidas, que era comum naquela época. Você não tinha dinheiro para pagar uma dívida, você se tornava escravo do seu credor. E também homens descontentes, isto é, homens de espírito amargurado. Não precisa falar, mas alguém hoje aqui se identifica com algum desses grupos? Deus quer falar com você. E o que aconteceu com esse grupo de 400 homens? Esses 400 homens se tornaram a base do exército de Davi. Eles ficaram conhecidos como os valentes de Davi. Isso está narrado em 1 Crônicas, capítulo 11, versículo 15. Davi, então, treinou esses homens que se tornaram grandes guerreiros, que foram o braço direito dele, que foram a base do exército dele, que ajudaram ele nas diversas conquistas que Davi empreendeu. Amém? Esse é a situação, meus irmãos. E agora eu quero iniciar a ministração de hoje com 5 pontos
que a caverna nos ensina hoje. Número 1, Deus sabe onde você está. Deus sabe. No Salmo 142, verso 4, Davi diz: olhei para a minha direita e vi, mas não havia quem me conhecesse. Refúgio me faltou, ninguém cuidou da minha alma. Imagine isso, o homem escolhido por Deus, ungido por Deus com a promessa de ser rei de Israel, agora escondido, se refugiando, se escondendo em uma caverna. Às vezes pensamos que se Deus nos escolheu, nunca, jamais enfrentaremos momentos difíceis. Mas a Bíblia mostra o contrário. O chamado não elimina o processo, a promessa não cancela as lutas, a presença de Deus não significa ausência de tempestades. Você pode estar em uma caverna hoje, mas Deus sabe exatamente aonde encontrá-lo. Deus tem o endereço da tua vida, do teu coração, meu irmão. Nós vivemos em uma geração que ama o brilho, que gosta dos palcos, das redes sociais, que posta tudo. Gente, eu fico indignado. Acho que aqui não tem isso, né, pastor? A pessoa vai tomar um café. O café já esfriou quando ele vai tomar, de tanta foto que tirou. O pastor Marcos gosta muito de foto, mas acho que nunca vi ele postar isso, não. Né, pastor? Café não, né? Então, as pessoas gostam de conquistas, gostam de mostrar os testemunhos. As pessoas gostam de finais felizes, amém? E aqui não tem nada errado, tem? Não, todo mundo gosta de um final feliz, não é? Mas Deus, muitas vezes, Ele trabalha no escuro. É no escuro que Deus opera. A semente plantada, ela cresce no escuro. O bebê, no ventre da mãe, cresce no escuro, se forma no escuro. As raízes se aprofundam no escuro. E muitas vezes, os maiores homens e mulheres de Deus também são formados no escuro. Assim como Davi estava no escuro daquela caverna. Não tinha luz elétrica ali, né? Não tinha lampião, não tinha nada. De dia o sol iluminava, talvez a entrada da caverna, mas ele não podia ficar na entrada da caverna, senão seria facilmente encontrado pelo exército do rei Saul. Então eles adentraram, imagino eu, a caverna, então permaneceram ali, escondidos, no escuro. E a pergunta desta noite que eu quero fazer a vocês não é: você já passou por uma caverna? Não. A pergunta que eu quero fazer é: o que a sua caverna está produzindo em você? O que as lutas, as dificuldades, as batalhas que nós temos diariamente estão produzindo em nós? Porque a mesma caverna que transformou o Davi em rei, também poderia tê-lo transformado em um homem amargurado, um homem triste, um homem solitário, um homem vingativo. Quantas vezes, meus irmãos, nós estamos sendo perseguidos? Mas a Bíblia diz para quê? Orai pelos seus inimigos. Muitas vezes, quando nós passamos um processo desse, nós queremos vingança para quem está nos perseguindo. Mas a Bíblia manda orar pelos inimigos. Pastor, como é isso? Já pensou um dia você ter o teu inimigo sentado aí do teu lado, aquele que hoje é teu inimigo, amanhã ele sentado aí do teu lado, dando glória a Deus? E dizendo: a tua oração me salvou? Você quer maior vingança do que essa, meu irmão? Eita vingança boa! Não é? Presta atenção, o lugar não decide quem você será.
A resposta do seu coração a Deus é quem decide. Quando a noite, meus irmãos, se aproxima, que a notícia ruim chega, que toma conta da nossa vida, qual reação nós temos? Nós ficamos sem esperança, com medo, com um aperto no coração, com um sentimento de incapacidade. Nós permitimos que as dúvidas tomem conta do nosso coração. Segura aí essa frase. O livramento de Deus é maravilhoso. É. Quantos testemunhos nós ouvimos aqui? Temos ouvido aqui de pessoas que estavam com suspeita de doenças, de enfermidades, e ficou só na suspeita, e Deus curou. Né? Amém. Glória a Deus, isso é maravilhoso. Então o livramento de Deus é maravilhoso, mas o Deus do livramento é o mesmo Deus do impossível. Se a notícia não for boa, Deus tem o poder de fazer o impossível, amém? Ele tem. Para Deus não importa a situação, não importa o diagnóstico, não importa as dificuldades. Ele tem o poder de criar tudo, até novas circunstâncias. Creia, meu irmão, creia. Número 2, a caverna revela em quem confiamos. Meus irmãos, enquanto tudo vai bem, é fácil dar glória a Deus, não é? É fácil dizer, como Deus é bom. Não está faltando nada. Não é? Saúde, finanças, trabalho, amor, família, tudo no controle. Mas quando a porta fecha, quando a oração parece não ser respondida, quando a enfermidade permanece, quando as finanças estão em ruínas, quando o sonho demora, é nesse momento que descobrimos se confiávamos em Deus ou apenas nas bênçãos de Deus. E existe uma grande diferença. Quem ama apenas as bênçãos, abandona Deus quando elas acabam. Quem ama a Deus continua de joelhos, mesmo sem entender, continua buscando, continua crendo, continua fazendo a vontade dEle. E foi isso que Davi descobriu. Na caverna, Davi perdeu o conforto, ele perdeu a segurança, perdeu a tranquilidade, mas não perdeu Deus. E quando você ainda tem Deus, você tem tudo, meus irmãos. Você tem o essencial. Amém? Vou fazer uma pergunta para vocês. Se Deus retirasse hoje o que Ele te deu, mas permanecesse ao seu lado, Ele ainda seria suficiente? Número 3. A caverna é o lugar onde morre o nosso orgulho. Há coisas que nós só aprendemos quando tudo o que nos sustentava desaparece. Na abundância, confiamos na nossa força, no nosso conhecimento, na nossa conta bancária, no nosso patrimônio. Mas na caverna, nós aprendemos a depender da graça. Talvez Deus não tenha levado Davi para a caverna para fugir de Saul. Às vezes Deus levou Davi para a caverna para fugir do próprio coração de Davi. Quantas vezes Deus precisa nos levar onde não controlamos mais nada para lembrarmos que sempre foi Ele. Sempre foi Ele. Sempre foi Ele quem sustentou tudo em nossa vida. Você dá glória a Deus por isso? Glória a Deus. Oh, aleluia. Meus irmãos, Deus está no controle de tudo. E uma boa notícia para você, Ele também não perdeu o controle da tua vida.
Já parou para pensar que muito do que você está vivendo hoje, desfrutando hoje, são respostas de orações que você fez no passado? Muitas vezes nós oramos, aí esquecemos daquele assunto, surgem outros assuntos, outras necessidades, outras vontades, outros desejos, nós passamos a orar por isso, e Deus concede aquilo que nós estávamos orando lá atrás, a gente nem lembra e nem agradece Ele. É verdade. Deus, Ele responde. Agora, a gente viver preocupado é como se a gente achasse que Deus iria falhar. No dicionário de Deus, tem a palavra eu falho, pastor? Você já viu lá? Hein? Alguém aqui já viu aqui ó, na Bíblia, Deus dizendo, eu falhei, eu errei? Não. Essa palavra não consta no dicionário de Deus. Um ourives foi perguntado como sabia que o ouro estava pronto. Aí ele respondeu, quando eu olho para o metal e vejo o meu rosto refletido nele. E é assim que Deus faz com a gente. O fogo não existe para destruir. O fogo existe para tirar as impurezas. Talvez você esteja perguntando, quando essa caverna vai terminar, Senhor? Talvez Deus responda para você, quando meu filho puder ser visto mais claramente em você. Quando você refletir mais claramente a Cristo. Quando você deixar de andar de cabeça abaixo, triste, lamentando, amargurado, e você levantar a cabeça, olhar para o alto, o mesmo salmista diz, elevo os meus olhos para os montes, elevo. É andar em vitória, é saber que você está em vitória, é saber que você tem um Deus que cuida de você. Amém? Número 4. A caverna não muda Deus. A caverna revela quem nós somos. Salmo 57, 7, Davi canta. O meu coração está firme, ó Deus. O meu coração está firme. Cantarei e louvarei. Acorde, minha alma. Acordem, harpa e lira. Despertarei a alvorada. Meus irmãos, isso me impressiona, porque ele ainda está escondido, Saul ainda deseja matá-lo, a situação não mudou, mas o coração mudou. E esse é o maior milagre. Porque Deus está mais interessado em transformar quem você é, do que apenas mudar onde você está. Talvez a mudança daquele lugar onde você está vai depender de você. Deus ajudou Davi a mudar na caverna a vida de 400 homens. Foi lá na caverna que a vida daqueles 400 homens que foram treinados, que foram amparados por Davi, mudou. Muitas vezes a mudança do lugar onde você está passa por você. Porque muitas vezes nós entramos na caverna por erros nossos. Erros nossos. Deus está falando, vai por aqui, meu filho. Senhor, tem um atalhozinho aqui, eu chego mais rápido. Deus não age por meio de atalhos. Deus age pela palavra dele. Aqui, ó. Essa palavra, imutável, inegociável. Se você está caminhando por ela, amém, você vai chegar lá. Você vai conquistar. Às vezes pedimos, Senhor, muda a minha situação, e Deus responde, primeiro vou mudar você. Espere.
Esperei com paciência no Senhor. Mas muitos de nós não temos paciência, né? É fácil falar quando está tudo bem, né? Espere. Espere e veja o que Deus vai fazer. Porque uma pessoa transformada consegue viver até em lugares difíceis sem perder a fé. Então, meu irmão, espere. Maria carregava dentro dela um milagre. A gestação de Jesus era um milagre. Mas ela teve que esperar 9 meses como todas as outras mulheres. Poderia ser menos? Claro que poderia, né? Sim, Deus pode fazer assim. Mas Maria esperou. Abraão esperou. Moisés esperou. José esperou. Daniel esperou uma noite inteira na cova cheia de leões. Até Jesus esperou 30 anos para iniciar o ministério dele. Davi foi ungido rei, mas teve que esperar 15 anos para assumir o trono. Você tem uma promessa de Deus? Confie, porque Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Se Ele falou, Ele vai cumprir. Pode ser o tempo que for, Ele vai cumprir. Ele cumpre, meus irmãos. Não sei o que você está buscando, eu não sei qual é a tua caverna, mas Deus cumpre as promessas dEle. Deus poderia ter feito tudo isso em um piscar de olhos, mas Ele escolheu a espera. Por quê? Porque precisamos ser preparados para receber o milagre. Precisamos ser preparados, meus irmãos. Porque muitas vezes, se Deus faz milagre, você não dá valor. Nós não damos valor. Por isso a espera é necessária. Por isso a espera mostra a nossa confiança nele, a nossa esperança está nele, não está em nossas mãos, não está em A, em B, em governo, não. Nossa confiança está no Senhor. Está demorando? Meu irmão, espera e continua confiando, porque se você tem a promessa de Deus, Ele vai fazer acontecer. Espera. Sabe por quê? Porque Deus faz muito mais além do que pedimos ou pensamos. É assim que Ele faz. E número 5. O perigo não é entrar na caverna. Não. O perigo é sair dela igual. Há pessoas que passaram pela dor e ficaram mais humildes, mais próximas do Senhor. Outras passaram pela mesma dor e ficaram mais duras. Alguns saem mais parecidos com Cristo, outros mais parecidos com a sua dor. Que lado você escolhe? Meus irmãos, a dor sempre nos ensina. E aí você está dizendo, mas Senhor, está doendo. E o Senhor te diz, eu prefiro te ferir do que te perder. Mas Senhor, a caverna machuca, eu sei. Mas na caverna você está de joelhos. E assim estou te mantendo na minha presença. Mas como eu vou suportar, Senhor? E Deus te diz, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa, se expande, se revela na sua fraqueza, na sua dependência. Quando estou fraco é que sou forte, porque eu estou confiando em mim, estou confiando no Senhor, no Deus que está comigo. Amém? Então a questão é, o que a caverna está ensinando a você? Você vai sair da caverna melhor ou pior? Você vai sair dessa luta melhor ou pior? Já estou concluindo, meus irmãos.
Talvez você tenha pedido muitas vezes: Deus, tira-me da caverna. Mas se Deus estiver dizendo: antes de tirar você da caverna, preciso tirar de você tudo aquilo que impede de viver o propósito para o qual eu te chamei. Antes de tirar você da caverna, preciso te libertar das prisões para você viver o sobrenatural. Meus irmãos, esse negócio de prisão espiritual é verdade. Eu falei para o Senhor: Senhor, hoje não quero falar nada de mim, só do Senhor, mas Deus está me levando aqui a falar. Minha mãe foi salva 13 dias antes de falecer. Deus tinha promessa na vida dela, tá? Que ela seria salva. E no meu desejo, dos meus irmãos, era que ela sentasse no banco da igreja com a gente, louvasse a Deus, que a gente visse ela louvando a Deus. Mas os propósitos do Senhor são diferentes do nosso. Então, no dia que ela foi internada, no corredor para fazer exame, Deus me tomou. Eu já contei isso aqui, mas Deus está pedindo para falar novamente, que talvez tem gente aqui que não ouviu isso. Deus me tomou ali e falou: mãe, quem está falando agora com a senhora não é teu filho, é o pastor. Jesus fez isso por você. Ele quer te salvar, quer te libertar, quer te dar uma nova vida, quer te levar para morar no céu com Ele. A senhora aceita Jesus? Ela não tinha tomado nenhum medicamento, com dores absurdas que ela estava. O SAMU veio resgatar ela, e vocês sabem que quando o SAMU vem buscar, ele leva para o hospital mais próximo. Tamanha era a dor que ela estava, tamanho era o mal que ela estava, que o SAMU aceitou levar ela daqui, da Parada Inglesa, até o Hospital do Servidor Público, que fica no Ibirapuera. Eles ligaram para a base, pediram autorização, viram que o quadro era muito grave. Ela não aguentava nem ser pega. Ela encostava nela, ela gritava de dor. Ela não tinha tomado nenhum medicamento, nada. Então ela estava completamente lúcida quando ela entregou a vida dela para o Senhor. E minha mãe era espírita, tá? 40 anos no espiritismo. Ela era auxiliar lá do... Como chama lá? Do Pai de Santo. 40 anos. A casa dela, depois nós fizemos uma limpeza lá. Lotamos 2 carros cheios de coisa para jogar fora. E ela foi internada, fez os exames, foi internada. Nós saímos e fomos trabalhar, eu e a minha esposa, a gente estava lá, meu pai ficou com ela. Nós ainda tínhamos a cantina. Cheguei em casa 10h30 da noite, tomei um banho, deitei na cama, não consegui dormir. Não conseguia, eu orava, não conseguia. Meia-noite, o Senhor me falou: vai lá no hospital ver tua mãe. Senhor, vai lá. Eu fui. Lília, vou lá no hospital. Fazer o quê? Deus está mandando ir lá. Eu fui. Procurei minha mãe, achei. Ela estava dormindo, eu não consegui falar com ela. Mas sabe para que Deus me levou lá? Para ver uma pessoa transformada. Uma pessoa que dormia em paz. Falei: Senhor, por que eu estou aqui? Olhe para a feição dela. Minha mãe era uma pessoa muito boa, mas muitas vezes rude, muitas vezes amarga. Pelos problemas da vida, pelos problemas de saúde, pelos problemas de casamento. E ali eu vi uma pessoa completamente diferente. Uma pessoa que 6 meses antes estava meu irmão, meu sobrinho, que são pastores, eu sentado numa mesa,
falando de Jesus para ela, ela bateu na mesa e falou: eu não aceito esse Jesus que vocês pregam. Seis meses antes. É assim que Deus trabalha. E aí, eu estou falando de prisões espirituais e cheguei nessa passagem onde eu estava lá no hospital dormindo com ela. Eu tenho o áudio. E ela acorda de madrugada falando: o Senhor é o meu pastor, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, o Senhor é meu pastor, Ele cuida de mim. E ela recitando vários trechos da Bíblia ali. E durante essas citações, depois meu irmão ouviu, e Deus mostrou para o meu irmão que eram o quê? Cada citação dela era uma prisão espiritual que estava caindo. Uma prisão espiritual caindo. Olha quantas e quantas prisões essa mulher passou. Então, é disso que trata, meus irmãos. Muitas vezes as prisões espirituais impedem o nosso crescimento, impedem o nosso relacionamento com Deus. Muitas vezes nós precisamos romper com tudo aquilo que nós somos ensinados, precisamos romper com tudo aquilo que aprendemos, que acumulamos dentro de nós, que está enraizado dentro de nós. Precisamos mudar crenças, tradições. Quantos aqui vieram de famílias católicas, espíritas? Eu sou um desses. E Deus quer quebrar essas prisões, libertar dos maus pensamentos, dos maus desejos do nosso coração, libertar das cadeias espirituais, libertar de tudo aquilo que impede o nosso crescimento. Meu irmão, é uma caverna, é você e Deus. Você tem que aprender alguma coisa, Deus tem que te ensinar, tem que te mostrar. Eu não sei o que é, mas Ele sabe. Busque a Ele, Ele se revelará a ti, Ele te mostrará, Ele sarará as tuas feridas. Amém? Ele faz. Às vezes você pode estar dizendo: mas Deus, isso aqui é impossível. Não, para Ele não há impossível, meu irmão. Eu não sei porque eu estou falando isso, mas Deus sabe para quem é. Não há impossível. Domingo nós estamos aqui orando por várias pessoas. Eu não sei para quem, mas Deus me mostrou. Essa pessoa vai vir aqui testemunhar, assim como ela. Outros irão aqui testemunhar do que foi feito domingo passado aqui. Ah, meus irmãos, quantas madrugadas. Fala aí, você pensa que está sozinho? Não está sozinho, Ele está contigo. E muitas vezes, quantas madrugadas de choro, de angústia. Muitas vezes, quantas vezes você vai lá, liga o chuveiro, para você chorar, para ninguém em casa ouvir. É só comigo que aconteceu isso? Não. Deus me mostra que tem pessoas aqui assim. Meus irmãos, mas Deus enxugará dos seus olhos toda lágrima. Aleluia. Quantas manhãs que a gente não quer sair da cama, mesmo esperando e crendo na palavra, pela alegria que o próprio rei Davi escreveu, que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. E quantas vezes a gente não quer sair da cama de manhã, não temos ânimo, não temos disposição, não temos alegria. Nós levantamos por levantar, nós caminhamos mais um dia por caminhar. E aí quantas vezes nós pensamos em desistir? E muitos desistem. Muitos desistem. Quantas vezes pensamos que Deus não está nos ouvindo? Quantas vezes pensamos que Deus nos abandonou? Muitos não acreditam que você vai conseguir e muitas vezes nem você acredita.
E o diabo, quantas vezes ele te falou que você pode dar um fim rápido nisso? Quantas vezes foi só comigo, meus irmãos? Várias vezes ele soprou aqui, o diabo, acaba com isso. Eu tenho um jeito de você acabar com isso, com esse sofrimento. Ei, é mentira dele. Ele é mentiroso, ele é oportunista, ele é aproveitador. Quantas vezes pensamos que não adianta orar, não adianta jejuar. Meus irmãos, mas a oração e o jejum não são para mudar Deus, são para nos fortalecer espiritualmente. Porque o amor, a graça, o cuidado do Senhor não cessam jamais, estão ali ao teu lado. Glória a Deus, igreja. Aleluia. Deus não se esqueceu de você. Deus não se esqueceu de você. Davi e outros 400 homens, de fugitivos a guerreiros, de fugitivos a conquistadores, de fugitivos ao palácio. Não desista, meu irmão, você é guerreiro, você é valente, Deus te ama. O Espírito Santo quer andar ali lado a lado com você. Meus irmãos, precisamos aprender a amar como Jesus ama, a cuidar como Jesus cuida, a confiar como Deus deseja. Confiar. Hebreus capítulo 11 fala dos heróis da fé. Todos aqueles homens e mulheres, eles perseveraram diante das dificuldades e confiaram no Senhor. Eles tiveram o privilégio de fazerem parte do rol dos heróis da fé. É bonito falar, né? Abraão esperou, Moisés, José, mas quanta luta, quantas dificuldades esses homens passaram. Hein? Eles hoje são exemplo para nós. Quem sabe amanhã o teu testemunho vai ser exemplo para muitas pessoas. O teu testemunho vai servir de fortalecimento para muitas pessoas. Não vou perguntar quem está na caverna. Não vou. Porque mais cedo ou mais tarde, todos nós passaremos ou já passamos por ela. Eu quero perguntar uma outra coisa. Quem você está se tornando dentro da caverna? Sua dor aproximou você de Deus ou afastou? Você ora mais ou reclama mais? Você confia mais ou é mais triste? Talvez o maior milagre que Deus queira realizar não seja abrir a porta da caverna. Talvez seja fazer nascer dentro da caverna uma pessoa que nunca existiu. Essa palavra Deus colocou no meu coração há cerca de 10 dias. E ontem, mais uma vez, estudando, revendo, o Senhor falou algo para mim, que é a segunda vez que Ele fala. E nessas 2 vezes Ele mandou falar para esta igreja. Fala ou não fala, pastor? Vem pedrada aí, meu irmão. Fala ou não fala? Fala ou não fala, igreja? Eu só sei que imediatamente eu dobrei o meu joelho e comecei a chorar ali na sala, na presença do Senhor. Eu falei: Senhor, mas isso é muito forte. Mas eu quero que você fale para aquela igreja, para aquele povo que vai estar ali amanhã. Posso falar? O que o Espírito Santo mandou falar para vocês. Que vai sair
de dentro dessa caverna, alguém que Deus pode se orgulhar. Meus irmãos, Deus pode se orgulhar de você. Sabe quando um pai tem orgulho de um filho, que o filho anda no caminho certo, no caminho correto, anda em obediência a Deus, anda com as bênçãos do Senhor? É assim. É para você, meu irmão, toma posse. É muito forte alguém que Deus, olha só, o eterno, aquele que não deve nada a ninguém, aquele que fez tudo, que faz tudo, que tem domínio sobre todas as coisas. Ei, ele se importa com você e quer ter orgulho de você. Pegou isso? Hoje, antes de pedir que Deus mude as circunstâncias, peça que Ele transforme seu coração. Porque quando Deus muda o coração, até a caverna deixa de ser um esconderijo e passa a ser um santuário de encontro com Ele. E quando esse encontro acontece, pode ter certeza, você sairá da caverna, mas nunca mais sairá da presença do Senhor. Porque essa presença enche, que essa presença traz alegria, traz paz, traz confiança. Oh, meu Deus, tão maravilhoso. E nunca mais, irmão, você se relacionará com Deus da mesma forma. Você terá mais intimidade com Deus, mais confiança no Senhor. E para encerrar, minha maior oração é para Deus mudar a minha situação ou para Deus mudar o meu coração. Obrigado, pastor, pela oportunidade.